Bueno, bienvenidos a este evento acá en Latinoamérica y en el Caribe. Es un evento muy importante, ¿no? Soy Marcelo Rovai y soy el coordinador y soy responsable por el track de inteligencia artificial aplicada, ¿no? Como ustedes vieron cuando yo hablé, cuando yo pasé un poco de información a ustedes, todo el material que voy a pasar a ustedes va a estar en inglés, porque inglés es una necesidad, pero ese año todos los instructores que van a hablar con ustedes hablan la lengua hispánica. Lo único que no habla muy bien soy yo, que hablo un portuñol, pero creo que es mejor mi portuñol do que también pasarnos hablando en inglés acá, o portugués, ¿no es cierto? Pero entonces hablamos en portuñol y creo que funciona bien también, ¿no? Por mi experiencia y no sé. Pero cualquier duda, por favor, usted suba la mano y yo voy parando a medida que vamos haciendo las charlas, ¿ok? Bueno, vamos hablar, voy a empezar un poquito, só muy rápidamente, hablando un poquito de mí acá, só para que usted tenga una idea. Mi nombre es Marcelo Rovai, soy ingeniero electricista, ¿no? Con énfasis en electrónica. Estudié en la universidad en Brasil durante los años 80 y después trabajé en varias industrias en la área de tecnología, como empresas en la área aeroespacial, en la área de informática, como Dell, en otras. Fui vicepresidente de una compañía multinacional para Latinoamérica, donde tuve la oportunidad y el privilegio de viajar desde allá, trabajando en Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, mucho en Colombia, México, República Dominicana, Costa Rica, Panamá. Entonces tuve bastante esa oportunidad de conocer bastante la cultura de Latinoamérica pelos últimos 20 años. Entonces, y ahí que yo procuro hacer entonces es mezclar esa mi experiencia, ¿no? Tanto como a vida de ejecutivo, conociendo Latinoamérica como un todo, viajando como desarrollando proyectos en la área de transacciones electrónicas y todo, en varios países de la región, y un poco con mi visión y mi experiencia académica, que en los últimos años tengo metido bastante foco en lo que es la inteligencia artificial embarcada o Edge AI o TinyML. Aí vamos ver um pouco, hay muchos buzzwords, ¿no? Y voy a tentar hoy la idea es que nosotros entendemos un poquito de todas esas cosas, ¿no? Yo hago parte de un grupo acá junto con profesor Stanley ahí de Ecuador, el profesor Jesús de Colombia, el profesor Diego de Colombia, y varios otros acá, ¿no? Que trabajamos junto con nosotros. Hacemos parte de un grupo que llamamos TinyML4D, que es un grupo que desarrolla o estudia, hace research en machine learning embarcado, y la idea es nosotros nos ayudarnos entre nosotros y traer esa tecnología acá para el sur global o país en desarrollo, como quieran, pero la idea es foco en Latinoamérica, África y Asia. Esa es la idea, ¿ok? Perfecto, eso es un poquito de nosotros. Después ustedes tienen un link ahí, pueden ver un poquito de esto ahí. Muy bien. Bien, o que vamos ver durante la semana. Muy bien, el curso hay, vamos a decir, la idea fue concebida para un curso de 3 partes. Una parte vamos a hablar de los fundamentos de la inteligencia artificial y machine learning, ¿ok? Más específicamente, que es una parte de la inteligencia artificial, donde la idea entonces es entendermos el wording, o sea, la lenguaje, ¿no? De machine learning y TinyML, machine learning, etcétera, esas cosas todas. Eso la idea, vamos a ver un poquito más a fondo, vamos a hacer entre hoy y un poquito mañana, ¿ok? Después, la idea es conocermos un poco do que son aplicaciones de Edge AI, ¿no? O sea, tanto aplicaciones específicamente de TinyML, que son aplicaciones que como hago para tomar modelos de inteligência artificial ou de machine learning e metê-lo dentro
de dispositivos embebidos, que vamos falar um pouquinho do que é, ok? Como hasta vou falar um pouquinho também do que é inteligência artificial, o que estamos falando muito, ou vendo muito hoje, não? Que são muitos os chatbots, os LLM da vida, ChatGPT, nós vamos falar um pouquinho disso também, ou chegar hasta isso, ok? El curso, el track, va también dentro de esa parte 2, que hablando de aplicaciones, de nuevo, es un curso de aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, queremos tomar algunos ejemplos de modelos de inteligencia artificial o de aplicaciones de inteligencia artificial y aplicadas. Y para eso vamos a usar un dispositivo real que va a ser un teléfono, un smartphone, y ustedes van a usar sus smartphones para desarrollar esse tipo de aplicações. Vamos ver como funcionam, fazer alguns testeios, etc. Ou seja, fazer um pouco a parte prática do que é possível durante a semana. E vou deixar que você, vamos apontar como poderia tomar essas aplicações e também metê-las em aplicações ou em dispositivos embebidos. Quando hablo de dispositivos embebidos, estou falando, não sei, por exemplo, Raspberries, umas cositas chiquitas assim, ou mesmo, vamos dizer assim, dispositivos tão pequenos quanto um Xiao, por exemplo, esse tipo de dispositivo acá, que eu hago, por exemplo, classificação de imagens, detecção de objetos, em cositas pequenas como esta acá. Então, essa é um pouco a ideia que vamos ver. Vamos apontar, não vamos fazer laboratórios ou hands-on, porque como somos virtuales, a ideia, ou seja, era muito difícil enviar dispositivos a todos ou pedir que vocês lo comprassem, mas a ideia é apontar a vocês como poderiam chegar a isso, ok? Então, essa um pouco vai ser a ideia. Perfeito. Como comentei, ou seja, o curso, tudo que vamos ver no curso poderá ser aplicado tanto, por exemplo, usando um smartphone, que vocês vão, inclusive, usar durante os laboratórios martes, miércoles e jueves com o professor Stanley, quanto se poderia, obviamente, com adaptações, trabalhar com dispositivos como, por exemplo, dispositivos que usamos muito em cursos, que são o Xiao ESP32S3, que comentei com vocês, de Seed Studio, uma empresa china muito boa. Arduino NiClaVision, por exemplo, que é um outro dispositivo de Arduino. Ele é muito poderoso, é um dispositivo caro, tá certo? Pero bem interessante. E tem o Raspberry, nós não vamos usar no curso, mas vou mostrar algo para vocês, que são dispositivos que já são da classe de Edge AI, não de TNML, pero que são hoje tremendamente importantes, na verdade, são computadoras em single board computers, que tu tienes todo adentro, um computador completo, distinto desse dispositivo acá, ou seja, que tenho, na verdade, microcontroladores, e eu não necessito de sistemas operativos, e acá eu trabalho com Linux, ok? Pero vou apontar para vocês também como trabalhar com eles, e deixar material para isso, ok? Se durante o curso, durante a semana, por exemplo, os laboratórios, usaremos o teléfono, só queria chamar a atenção de vocês que um smartphone, por exemplo, é um dispositivo que há um controlador lá dentro, há uma CPU, certo? Em geral, a CPU que tenho acá dentro são CPUs ARM, de Cortex-A, ou Qualcomm, os mais modernos aí, ou os ARM tipo M de iPhones, pero o importante é, ou seja ARMS, ou seja um Qualcomm, ou o que seja, eu tenho uma CPU acá, que em princípio é uma CPU, tá certo? Que é o core de um microprocessador, certo? Uma unidade de microprocessador, um MPU, que, por exemplo, eu tenho nesse dispositivo acá. Acá, esse dispositivo, eu tenho um dual dos CPUs, né? As CPUs, um ARM Cortex-M, ok, M4, tá certo? Pequenito, um M7, que é muito mais poderoso, e tenho alguns sensores nessas plaquitas de desenvolvimento. Por exemplo, tenho câmera, mas meu telefone também tem câmera. Eu tenho micrófonos digitais, meu telefone também tem micrófonos digitais. Esse dispositivo tem sistemas inerciais, onde tenho acelerômetros e giroscópios,
mis teléfonos también tienen, a mayoría, hoy prácticamente todos los teléfonos, smartphones, ¿no? Tienen acelerómetros para ver movimientos, si tú estás moviendo el celular o no. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en los laboratorios es utilizar no un teléfono, este dispositivo electrónico, essa unidade de desenvolvimento que tem unidade central de processamento, que tem memória, que tem sensores como micrófonos, acelerômetros, giroscópios e câmera. É isso que vamos, por isso que, ou seja, tudo que se aplica nos laboratórios a um teléfono se pode aplicar a um dispositivo eletrônico. O princípio é o mesmo, ok? Perfeito. As atividades que vamos ter, os hands-on que vamos ter, ou seja, vão ser específicas usando o teléfono, que vamos fazer, procurar fazer aplicações com voz, ok? Com sonido, voz especificamente, mas com sonido, nós vamos simular, por exemplo, dispositivos como Google, Google ou Alexas, etc. Vamos trabalhar um pouco com a parte de visão, especificamente vamos fazer classificação de imagens, ok? Uma das aplicações mais sencillas de computer vision. E vamos trabalhar também, então, com unidades inerciais, onde vou classificar movimentos, ok? Para usar isto, nós vamos usar, como eu falei, ou seja, na parte teórica de manhã, vamos usar muito Python e Google Colab, tá certo? Depois, para os laboratórios de martes, miércoles e jueves, vamos usar muito o Edge Impulse, que por baixo também se utiliza de TensorFlow, etc. E vamos fazer as aplicações, vamos fazer um deploy das aplicações nos celulares para poder estudar e contestar, etc. Invito a vocês a, vamos dizer assim, parte da teoria que vamos ver durante a semana está basado, há muito mais informação, muito mais completa, neste livro acá, que é o Machine Learning Systems, que é um livro, você tem também o QR acá, ok? Esse livro é um livro que estamos desenvolvendo junto com o professor Vijay de Harvard, ele é o responsável por el livro. Eu sou responsável eu escrevi toda a parte de laboratório desse livro, é um livro que é utilizado pelos alunos do curso de Embedded Machine Learning da Universidade de Engenharia de Harvard, e nós estamos procurando usá-lo como suporte. É um livro totalmente aberto, então esse é um recurso que, então, gostaria que vocês tivessem em conta em tê-lo para vocês. Bem, aqui é um outro livro, ok? Esse é um livro mais chiquitito, umas 400 hojas, que eu escrevi junto com a gente com Lei Feng de City Studio. Aqui vai desde prender um LED com um Arduino, que no caso um Arduino, ou os SHAOs, que são baseados, são como Arduinos, se programam como Arduinos. A ideia é ir desde prender um LED hasta fazer inteligência artificial com esses tipos de dispositivos, ok? Então, se miram, e a ideia de nosso curso vai ser, então, sair desde a história da inteligência artificial, ou seja, dos anos 50, e chegar até o que estamos tendo hoje, sempre procurando mostrar as aplicações do que está passando, e principalmente o que é a grande tendência, que é as aplicações em la borda, ok? Que é o futuro, eu digo, é onde vamos ter uma explosão de aplicações. E quando digo la borda, estou falando desde um dispositivo chiquitito hasta um auto autônomo, porque um auto é um edge device. É um dispositivo que trabalha autonomamente, não conectado na nuvem. Essa é a ideia. Então, nosso foco vai ser como hago para sacar os modelos de inteligência artificial da nuvem e trazer para nosso campo. Ok? Então, essa é nossa, vai ser a ideia. Ok? Muito bem. Eu creio que a maioria de vocês estão acá, inclusive muitos trabalham na área das comunicações, se trabalham com IoT, e é interessante, estão exatamente mirando um pouco o que está passando com IoT, vamos dizer assim, por que estamos falando de IoT e chegamos à internet das coisas, não? Tanto que o Walk, historicamente, sempre focou em IoT, e nos últimos 4 anos começamos, eu creio que a primeira charla em 2021,
sobre TinyML, que era a aplicação de Machine Learning em dispositivos embarcados. Eu entrei e hice uma charla para o curso de IoT, para o track de IoT. Depois, em 2022, já criamos um track completo quando tivemos o walk de Panamá e também o walk de 2023 em Equador, em Guayaquil. Também nós tivemos um track específico de inteligência artificial, e mesmo o track de inteligência de IoT que temos hoje, também há parte de inteligência artificial, tanto que, por exemplo, os hands-ons do professor Stanley que vamos ter acá, vamos ter junto com os dois tracks, okay? Tanto o de inteligência artificial aplicada, quanto de IoT. Pero é interessante, porque se damos uma mirada, eu já estava mirando isso acá, um mês passado, por exemplo, o que estava falando os CEOs de las mais grandes companhias de IoT do mundo, ou seja, el IoT Analytics, que é uma área muito importante de IoT, ok? Quando se mirava onde os CEOs, né, os presidentes das companhias estavam mirando, eles estavam preocupados com o crescimento de los LLMs, que são os ChatGPT de la vida, inteligência artificial aplicada à indústria, Copilot, IoT, recessões, data centers, sustentabilidade, AI. Miram que sustentabilidade, AI, tudo isso estavam mirando coisas que estavam levando a uma preocupação da gente da IoT, ok? Sustentabilidade é muito importante porque, hoje todos estão vendo a necessidade de integrar sistemas de inteligência artificial, incluso esses grandes sistemas como ChatGPT, etc., em la borda, em los sistemas embarcados. Por quê? Porque cada vez que eu hago uma pergunta, por exemplo, a um ChatGPT da vida, fazer uma pergunta, ou me pido a um Copilot que me ajude a organizar criar um código, por exemplo, eu estou gastando litros e litros de água, ou seja, a água que tenho acá, ou seja, que é um bem muito precioso hoje, né, no mundo, eu gasto muita energia. E então, o que está passando hoje em dia, se miramos, por exemplo, André Capati, que é de los papas da inteligência artificial moderna, ok? Hoje ele foi dos founders de OpenAI, que desenvolveu o ChatGPT. Ele foi que desenvolveu, ele foi aluno de Fei-Fei Li, que é uma professora de Stanford, famosíssima. E ele disse, os LLMs, que são os modelos de linguagem, eles estão, na verdade, cada vez se competindo mais entre eles, está muito forte a competência e estão indo para trás, ou seja, estão reduzindo, estão barrando, o quedando pequeno. Esse que quando ele habla de ir para trás, porque os modelos começaram a crescer, e de repente hoje estamos vendo os modelos sendo aticados para poder ser executados, em princípio, em um celular. Hoje já é uma realidade. Eu já tomo meu celular e já executo modelos poderosos de inteligência artificial. Essa é a realidade. Não? Então, essa é o que vamos ver. E não tem o que falar, ou seja, o que tem hoje, ou seja, eu estou vendo, há um crescimento tremendo, não? De onde a tecnologia está indo e as companhias estão fazendo inversões de bilhões, miles de milhões de dólares em desenvolvimentos de atividades que têm a ver também com inteligência artificial, ok? Muito bem, só para ter, não sei se todos acá conhecem o que estou falando, vamos começar então desde bem rapidamente, quando hablo um pouco de los conceitos, não? Quando hablo de o que é IoT, é Internet das Coisas. O que são coisas, não? Coisas são sensores, por exemplo, e atuadores. Então, por exemplo, esse é um exemplo, um projeto que eu fiz com meus alunos há como uns 5 anos atrás. Nós fazíamos um sistema de crescimento de tomates, não? Onde eu tinha sensores acá, sensores que mediam a umidade do suelo, a temperatura do suelo, a temperatura do ar, a umidade do ar, etc., a luz, uma série de informações. Enviava isso ao microcontrolador. Esse microcontrolador, dependendo da situação que eu tinha acá, está com pouca água, eu acionava atuadores como, por exemplo,
sistema, una bomba para sacar agua y hacer un sistema de aguar el tomatero, ¿no? Acá con esas mangueritas acá, ¿no? O, por ejemplo, prendí una lámpara de aquecimiento para aquecer, depende de la temperatura. Acá en Chile, por ejemplo, si se llegaba a menos bajo cero durante el invierno, yo tenía que aquecer la planta, tomar cuidado, etc. Y tomaba condiciones del tiempo, si estaba muy calor, yo no iba a jugar agua para no quemar la planta, y así por diante. Pero todo hecho de manera tradicional, o sea, con toda programación lineal en sistemas de control, y yo hacía todo esto acá. Pero usaba también un sistema de comando, de comunicación, y pasaba las informaciones a la nube. Yo, ¿qué significa? Yo guardaba la información, las informaciones de los sensores. A cada, por ejemplo, 10 en 10 minutos, yo tomaba cómo está la temperatura, cómo está la humedad, solo esto. Hacía un log de esto, tanto localmente quanto enviava la nuvem. Isso que chamavam de IoT. Eu tomava informações acá de las coisas, tá certo? E usava a internet, por exemplo, para guardar as coisas acá na nuvem. Pero o que passa, na verdade, é que hoje em dia, isso são dados já de alguns anos, mas continua sendo igual, quintilhões desses dados, muitos dados, menos de 1% dos dados são realmente utilizados. Ou seja, se envia os dados à nuvem e são simplesmente usados como um log para guardar dados. Ou, às vezes, nem lo guardo, ou seja, tomo os dados, executo as coisas e se perde os dados. Hoje temos microcontroladores em toda parte e não necessariamente eu utilizo os dados que estão sendo generados, tá certo? Então, o que começamos a ver é o que chamamos de... As pessoas pensaram, espera um pouquinho, se eu tenho os dados acá na nuvem, se meus dados estão aqui na nuvem, por que não então eu não começo a usar modelos de inteligência artificial na nuvem para tomar decisões? Dependendo de ser um relatório automático, devolver informações para abaixo, etc. Era um modelo típico que chamamos de AIoT, ou o AI do Artificial Intelligence junto com o IoT. Pero, na verdade, era aproveitar os dados e sacar informações dos dados de maneira inteligente. Ok? Pero isso, e às vezes aproveitar um resultado disto e trazer de novo acá e, por exemplo, acionar os sensores, os atuadores, dependendo de um IA acá, sem necessitar de fazer todo um controle eletrônico acá. Ser totalmente, em vez de ser determinístico, com um sistema acá, com um sistema de controle normal, eu hago um probabilístico com uma inteligência que vai ser a probabilidade de ocorrer algo dependendo dos sinais dos sensores acá. Pero isso me dá problemas. Tenho alguns issues com isso. Primeiro issue, bandwidth. Para vocês, para todos, muitos que são de comunicações, há um problema de banda quando eu tenho que enviar dados acá do mundo físico, mandar dados para a nuvem. Imagina que eu tenho um navio acá, um buque, e tenho acá, por exemplo, containers com dispositivos para ver como está a movimentação da carga, se a carga foi movimentada corretamente, se o container não se moveu de maneira mala, etc. E eu tenho que capturar todos os dados de centros de containers e enviar esses dados à nuvem. A banda de comunicação é muito grande. Okay? Esse é um dos problemas. Outro problema é latência. Tanto aliá, por exemplo, aliá já vai demorar entre ir e tomar uma atitude, pero um navio que está caminhando. Pero suponga que quer um drone que está com visão e para detectar fogo. Imagina que eu estou tomando a imagem do sensor acá, o sensor que tenho acá, é uma câmera, eu tomo a informação da câmera, mando a nuvem vai dizer, está tendo fogo, um incêndio florestal. E aí vou dar uma informação, ou seja, há um problema de tempo muito grande acá, de tomar a imagem, que é uma coisa pesada, e enviar para a nuvem. Latência é outro problema sério. Energia, nem falar. Ou seja, imagina eu estou, por exemplo, tomando um caso real, quero pôr um collar em elefantes ou em vacunos para, por exemplo, fazer seus movimentos, fazer como esses animais se movimentam, tomar sonido para ver se há um problema de tiro, por exemplo, que tem caçadores. Isso é real, esses projetos. Imagina que eu tenho que
tomar essa informação assim, e transmitir, o sea, a energia que necessito, a bateria que tenho que pôr acá, tenho que pôr aí uma bateria de 50 quilos em el elefante, o sea, não tem sentido, é um problema que tenho com esse internet artifício inteligente em las nuvens, vamos dizer assim. Outro, confiabilidade. Suponga que vou abrir minha porta de minha casa que abra com minha cara, tá certo? Ou usar meu telefone, que eu miro meu telefone, ele vai abrir com minha cara, e eu tenho que tomar minha cara, levar isso à nuvem, para ver se sou eu ou não sou eu. Ah, bem, e se a internet se corta? Estou com meu telefone acá e o telefone não se conecta à internet. Eu não posso abrir o telefone. Eu não posso abrir, não posso abrir a entrada de minha casa. Tá certo? Ou seja, é um problema de confiabilidade. Privacidade, nem hablar. Ou seja, vocês vão nascer jueves, um miércoles, creio, o laboratório com o professor Stanley. Vocês vão ver, por exemplo, vamos desenvolver algo parecido com o Alexa, o Google Assistant, que é tomar uma palavra e tomar se ele vai capturar palavras e abrir ou não um dispositivo. Ou seja, imagina se eu tenho que tomar tudo que está sendo falado acá, porque entre nós outros acá, na casa de vocês, tá certo? E enviar a nuvem, por exemplo, eu tenho uma Alexa, ele está escutando todo, além dos problemas anteriores, não, de energia, latência, mano. Imagina todas as Alexas do mundo, assistentes personais, enviando tudo o que se escuta. Até a gente tem teorias da conspiração, não, escuta, nós outros envia para lá. Não hace isso, não tem como. Pero o que se hace é, escuta todo e trabalha localmente. O sea. Pero se eu tivesse que levar isto todo, o problema de privacidade seria tremendo. Vamos explorar isso com o professor Jesus Viernes. Então, ou seja, qual a solução para todos esses problemas acá? De banda, de latência, alta energia, confiabilidade, privacidade. A solução é, ao revés de eu ter o modelo de inteligência artificial acá em la nuvem, a solução é trazer o modelo acá para a borda. Ou seja, trazer o modelo para o edge, para a borda. É isso que chamamos de Edge Machine Learning, Edge AI, tá certo? Ou TinyML, depende da diferença só de onde se aplica o dispositivo. Então, quando falamos de Edge Machine Learning, Edge AI, o que estamos falando é tomar modelos de inteligência artificial e fazer com que eles sejam executados em la borda, ok? Isso significa baixa energia, posso trabalhar com pila, por exemplo, tá certo? E significa que estou trabalhando muito cerca da data. Não significa que não tenho que ter comunicação. Eu posso ter comunicação, por exemplo, é muito comum usar projetos com Edge AI e trabalhar com LoRa, por exemplo, para enviar os resultados do que estamos fazendo. Eu não vou levar os milhões de pontos de dados de los giroscópios, de los acelerômetros. Vou somente mandar informação do tipo moveu correto, não moveu correto, é minha cara, não é minha cara, percebe? Outra coisa, mas toda a inferência que seja tomar o modelo e entrar com um dado novo vai passar na borda. Essa é a questão, ok? Muito bem. Quando eu vou usar, então, necessito usar dispositivos na borda? Quando eu tenho problemas de bandwidth, latência, energia, confiabilidade, etc. Então, de novo, estou falando de... Percebe que isso é uma cebola que estou sacando a cácara da cebola. Vamos acostumbrando com os términos. Então, quando falamos hoje de inteligência artificial, quando falamos do espectro da inteligência distribuída, nós temos, então, desde a inteligência aplicada na nuvem, que é o Cloud AI, toda a inteligência, quando eu hago uma pergunta de ChatGPT, eu estou trabalhando todo 100% na nuvem, tá certo? O que chamamos de Edge AI, tá certo? Por exemplo, quando eu meto meu dedo para abrir um telefone ou miro minha cara para abrir meu telefone, eu estou trabalhando com Edge AI. É um modelo de inteligência artificial que está cá dentro de meu telefone, que está reconhecendo, este é Marcelo, vou abrir o telefone de Marcelo. Esse é o dedo de Marcelo, vou abrir o telefone de Marcelo, ok? Então, isso é o que está cá. E o TinyML é quando nós temos inteligência artificial justo junto de la fuente de dados, dentro de los sensores no mundo físico. Então, esse é o que é o TinyML, é um sub-área del EdgeML, o que EdgeML é, podemos, EdgeML mais o Cloud AI, é o que hacemos muito bom. Muito bem, é importante isso, porque isso está essa parte do Edge, de aplicações
crescendo muito. Então, isso é mais ou menos para dar uma ideia a vocês do que estamos falando. Perfeito. Agora, então, por que é importante entendermos, então, o que é aplicação de inteligência artificial em labor e qual a sua relação com a internet das coisas. Acho que vamos ter uma ideia. Pero isso vai ficar mais claro ao longo da semana. Pero tá bem, vamos falar então como hoje e amanhã, né, para entender bem os termos. O que é AI? Inteligência artificial. O que é AI? O que é machine learning? Vamos entrar um pouquinho mais nessas terminologias. Primeiro, o que é a inteligência artificial? Tá certo? Isso é uma coisa importante. Ok? Inteligência artificial é tudo que tenta emular a inteligência do ser humano, tá certo? E pode fazer coisas como, isso é importante, como fazer coisas como aprender, razonar ou resolver problemas. Agora, é importante entender uma coisa. Isso, a inteligência artificial já está em tudo que hacemos hoje. Ou seja, quando temos um sistema de recomendação, por exemplo, no Spotify ou Netflix, que recomenda, aprende com mis hábitos, aprende que películas me gusta ver e vai me sugerir, hacer sugerência, recomendar uma película nova, isso é inteligência artificial. Quando mesmo hace Spotify com uma música, ok? Assistente personal, que já comentei, quando um assistente personal, por exemplo, primeiro ele entende a palavra para abri-lo, ou depois entende quando falamos com ele. Tá certo? Há um reconhecimento de palavras. Ele, quando tem uma resposta e habla com nós outros, pelo seu speaker. Isso também são modelos de inteligência artificial que estão rodando cá dentro. Ou os LLMs, não? Que são os grandes modelos de linguagem, que são aplicados principalmente nos chatbots hoje em dia, como, por exemplo, os ChatGPT de OpenAI ou Claude de Anthropic, por exemplo. São modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem. Tudo isso é inteligência artificial. Okay? Tudo isso é coisas diferentes de inteligência artificial. Aqui uso dados, aqui uso sonidos, aqui uso sistemas avançados, principalmente de processamento de palavras, né? Natural Language Processing, etc. Ok? Muito bem. Então, de novo, inteligência artificial é a coisa macro, certo? Quando eu quero desenvolver máquinas para pensar como humanos. Quando hablo de machine learning, é um subconjunto da inteligência artificial, ok? É a habilidade que os algoritmos têm de aprender solos. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho, hoje e amanhã vamos aprender bem isso, ou seja, algoritmos que são coisas matemáticas, algoritmos matemáticos que aprendem solos. Eu entro com dados e ele se aprende, ele se programa, entre aspas, vamos dizer, entre comilhas, ok? E Deep Learning, que se escuta muito, é simplesmente uma parte ou modelos, submodelos do Machine Learning, ok? Perfeito. Nós vamos ver muito sobre Deep Learning aqui no curso, ok? Vamos ver muito de Deep Learning. E o que é Deep Learning? São modelos de Machine Learning, tá certo? Que trabalham, basicamente, utilizam redes neuronais. Su modelo matemático são basados em redes neuronais. E, em geral, eu uso várias capas, vários layers. E quando tenho multi-layers, por isso que eu chamo de Deep Learning. Porque tenho vários layers de redes neuronais. Pero o que é uma rede neuronal? A rede neuronal é conexões entre esses pontitos, que é um nó. E o que é um nó? Um nó é um neurônio, ou uma neurona. Pero por que neurona? Porque existe assim, quando eu falo de um neurônio, acá, ou esse node, tá certo? Ele quando ele foi desenvolvido nos anos 40, nos Estados Unidos, em MIT, todos os primeiros, vocês vão ver com o professor Jesus em um ratito mais, bem detalhes. Quando miramos uma neurona, na verdade, ela tem entradas, que são as entradas, os dendritos acá, há um axon, não? Que é a parte interna, e há aqui os axones de saída. Essas neuronas se conectam. Então, quando eu tenho um sinal elétrico que entra num dendrito acá, tá certo? É como, mira, eu posso fazer essa representação, essa aqui seria a neurona, eu entro com os sinais elétricos e tenho uma saída que se conecta a outras neuronas. Outra maneira de ver isto é, como hago, por exemplo, para ver que essa entrada de sinal é mais importante que esta? Por exemplo, eu estou aqui, estou mirando afora de minha casa, tá certo?
vamos dizer assim, eu estou recebendo sinais de toda parte, de meus sensores, meu olho, escuto, minha boca, tudo tenho paladar acá em minha língua, certo? Ou seja, minha pele, todo está recebendo coisas acá. Pero quizá a informação visual que chega ao ojo é a mais importante. Então, vamos dizer assim, se acá tenho olho, boca, pele, se o ojo é mais importante que esse sinal, talvez o que vou fazer é fazer um peso ponderado acá, para que esse peso W1 multiplicado por X, isso seja mais importante que, por exemplo, da boca, etc. É só isso. E aqui é um sistema independente. Vamos falar um pouquinho mais, pero... E aí, em geral, porque como isso acá são multiplicações e sumas, se eu quero fazer a soma de los sinais para passar adelante, eu pongo uma função para fazer uma não linearidade. Vocês vão ver amanhã bastante disso, porque senão eu haria muito, um depois do outro. Eu poderia ser por fatoração, juntar todo, sumar todo, multiplicar todo, queda todo sempre uma cosita sencilla. Mas, na verdade, não é. Eu necessito da complexidade. E necessito de complexidade para trabalhar com coisas complexas. Então, eu pongo funções não lineares acá. Matematicamente, então, eu posso dizer que, se eu chamar de X, a entrada de minha neurona, e Y, acá, Y, a salida da neurona, puedo equacionar que esse I acá, tá certo? É a somatória, a suma, é uma função da suma de todas as entradas multiplicada por seus pesos, Ws, mais um fator independente acá, um bias que chamamos, ok? Isso é tão sencillo quanto, por exemplo, uma neurona muito sencilla, sem nada, sem função de ativação, sem nada, seria Y igual a AX mais B. Uma equação de uma reta que você conhece. Isto é a equação de uma neurona, ou a arquitetura de uma neurona sencilla, ok? De um perceptron, por exemplo, ok? Donde, importante, aqui, os Ws e os B são os parâmetros. Acá, meu parâmetro é A e B. Então, ou seja, aqui vimos um exemplo com o perceptron sencillo. Pero há combinações, ou esses modelos de inteligência artificial são cada vez mais complexos e têm várias funções. Vocês vão ver agora um rato mais com o professor Jesus. Então, por exemplo, eu posso ter os deep learning, os dense deep learning, que são os sistemas de redes neuronais directas, full connected, por exemplo, DNN, que posso usar, por exemplo, para análise de vibração. Vocês vão ver isso no laboratório jueves também. Pode usar, por exemplo, o que chamamos de redes neuronais convolucionais. Vamos ver amanhã, né, que é outro tipo de rede neuronal, que são utilizadas, por exemplo, para imagem de classificação, ver se é um perro ou um gato, por exemplo, ou que seja. Vocês vão fazer, inclusive, desenvolver um sistema amanhã para fazer isso. Pode ser usado por geração de texto. Não vamos usar um laboratório, mas eu vou mostrar a vocês um exemplo de redes neuronais recursivas usando o GRU, que eu desenvolvi, vou mostrar, eu hice um robô que escreve como Julio Verne, por exemplo, usando esse tipo de redes neuronais, ok? Vocês podem fazer como um trabalho, bajar os livros de Cervantes, por exemplo, que é um grande escritor da língua hispânica, e aí desenvolver um robô que escreve como Cervantes, não? Vocês vão criar seu próprio Dom Quixote, ou seu robô vai criar o Dom Quixote. Tenho, por exemplo, modelos para image generation, que é muito utilizado, que vemos hoje nos deepfakes, infelizmente, é muito malo para nós, se usa muito aí nos WhatsApp da vida, nas eleições, com deepfakes, fazendo mentiras, que são com imagens, são um modelo que se usa muito, são modelos de GAN, de Generative Adversarial Network, não? Que são também outro tipo de composição das neuronas, essa neurona simplecita que vocês viram acá. Y igual a B mais C, aqui só que a maneira, aqui eu pongo que era um gate, que guarda um pouquinho de memória, assim por diante. E o que temos hoje de mais desenvolvido, que são os self-attention, o que chamam de attention, não? As redes neuronais de attention, que são a base dos transformers, que são utilizadas nos LLMs, nos grandes modelos de linguagem, como ChatGPT, Llama, etc. Okay? Então, eu diria que, então, desde o que mostrei a vocês hoje, que é uma coisa do mais sencilla possível, hasta os transformers,
que é a coisa mais desenvolvida, isto acá é de 1940 e algo, 42, algo assim, quando desenvolveram os primeiros perceptrons, ok? E os Transformers saíram em 2017, foi o primeiro paper que saiu usando o Attention, esse modelo de rede neuronal, para aplicar os Transformers. E aí houve um boom de 2018, 19 e 20 para os modelos que vemos hoje, como os Gemini de Google, os GPT de OpenAI, o Claude de Anthropic, que são modelos cerrados, rodam, ou seja, necessito trabalhar com esses modelos na nuvem, porque são muito pesados, necessitam de muita água. Incluso, por exemplo, as companhias estão comprando usinas nucleares hoje em dia para nos próximos anos poder treinar e trabalhar com esses modelos é um absurdo a quantidade de energia que eu necessito, é muito poder. Pero companhias, principalmente a companhia Meta, que é a dona de Facebook, decidiu ir por outro caminho e desenvolver modelos, como chama, que são modelos abertos. Eles entregam, eles trabalham na nuvem, desenvolvem e depois entregam todos os dados, o modelo treinado, como sempre se foi assim, desde os anos 40, 50, todo o desenvolvimento sempre se foi feito um arriba do outro e de maneira aberta. Pero agora, essas companhias começaram a começou com ChatGPT 3.5 adelante, a cerrar as coisas. Pero Meta deixou aberto e hoje mesmo Google tem modelos abertos como Rema ou Microsoft com modelos FI, que nós vou falar um pouquinho para vocês, que são modelos não somente são abertos, como se pudo ser trabalhados e aticados com as mesmas tecnologias que vamos ver também no curso, que quando aticam um modelo para poder trabalhar em um celular ou num dispositivo eletrônico, estamos aticando os modelos para poder trabalhar em esse tipo de dispositivo. Aún não tenho modelos que funcionam de maneira que se pode utilizar em um dispositivo chiquitito, pero já tenho em celulares ou até no Raspberry, ok? Já consigo trabalhar com modelos que funcionam, ok? Vou falar um pouquinho, então, o professor Jesus vai entrar mais em inteligência mais general, pero quero entrar um pouquinho no que é o Edge Machine Learning para vocês também, para preparar para amanhã, principalmente. Então, como comentei, como vimos, Machine Learning, certo, é um subconjunto de inteligência artificial. Da mesma maneira que o TinyML acá é um subconjunto do Edge Machine Learning, o Edge AI, ok? Tudo que está na borda, tá certo? Tudo que não está conectado na rede, chamamos de Edge Computing, Machine Learning aplicado ao Edge Computing, Edge Machine Learning, e o TinyML é um pouquinho mais chiquito. Vamos falar, então, só explicar um pouquinho melhor o que é TinyML. Primeiro é importante você ver que é a área do Machine Learning que mais cresce hoje em dia. Lejos. Então é importante conhecer isto. Por que cresce? E o que é? É um conjunto de algoritmos, hardware e software, já vimos que necessito, quando falei lá do ChatGPT ou do que está passando, eu necessito de algoritmos, de hardware e de software, certo? Perfeito. A diferença é que esses algoritmos vão funcionar dentro do dispositivo, vão ser on device, dentro do dispositivo, tá certo? Dentro das coisas chiquitas. Vai trabalhar dentro de uma cosita pequena como esta cá, ou dentro de um próprio celular também. Pero aqui, isso seria TinyML. Trabalha com muito baixo consumo de energia, isso é muito importante, ok? Em geral, trabalha com bateria e está sempre conectado. Essa é a característica, ok? Está sempre funcionando, está sempre funcionando. Então, uma Alexa vai estar sempre escutando o que passa. Muito bem. Então, o que é o TinyML? Falando de TinyML, é uma composição de embedded systems, sistemas eletrônicos chiquitos, e machine learning, ok? Perfeito. Ou, então, hardware e software, ok? Perfeito. Pero há muitos challenges, não? Desafios que temos que ter ou trabalhar para trabalhar com tomar sistemas de inteligência e aplicá-los à borda, ok? O primeiro é hardware. Primeiro, existe uma quantidade muito grande de dispositivos diferentes. Tem os Arduinos tem o lá da China, os ESPs, da Expressif, tem o RISC-V, tem os ARM, tá certo? Tem muita variação de hardware. Então, isso é um problema, tá certo? Ou seja, tenho muitos
sistemas diferentes, cada um com uma sua característica. E pior, em geral, eles têm, os recursos são muito limitados. Eu tenho pouco poder de processamento e pouca memória. E quando penso nos grandes modelos de linguagem, também é o mesmo, porque quando pensando, como comentei, que está num ChatGPT que vai trabalhando lá na nuvem, quando tento barrar para um telefone celular, já tenho problema de memória e tenho problema de cômputo. Vou tomar como exemplo esses chiquititos que estamos falando acá. Nós temos, estou falando, por exemplo, de memória RAM, que são na área de 256 kilobytes. Alguns vão a megabytes, mas a maioria 250. Então, são pouca memória RAM que necessito e poder de processamento relativamente pequeno. Estou falando de CPUs de 32 bits com velocidades de 64 MHz. Não são grande poder de processamento. O que me dá muito desafio, porque quando eu comentei com vocês, estou falando que era sendo uma classificação de imagem, vocês vão ver amanhã, vão usar modelos, por exemplo, vão usar modelos acá, Mobilinet V2, por exemplo. É um modelo, por exemplo, que é muito eficaz, mas são modelos que têm, mira, até que ele é chiquitito, nesse caso chiquitito, eu estou modelos de 5 milhões de parâmetros acá, tá certo? Que é mais ou menos 5 megabytes, mas eu tenho que reduzir esses para poder rodar. E esses modelos, eu tenho modelos, esse AlexNet que comentei com vocês, que apareceu em 2012, era um modelo acá com 65 milhões de parâmetros. Parâmetro, te acorda? Os Wzitos, lá, Bzito A ou B, isso é um número, pode ser um número, em geral, é um número float, de 32 bits, por exemplo. Então, se hablo de 50 milhões de parâmetros, 50 megaparâmetros, estou falando de 200 megabytes, 4 vezes, porque estou falando de, por exemplo, um modelo de 32 bits. Aí eu vou usar técnicas para reduzi-los, vamos falar disso. E se nem falar dos modelos de ChatGPT de la vida, que estão falando um ChatGPT de la vida, se habla, por exemplo, de milhares de bilhões em espanhol, não? Trillion em inglês e billions em espanhol, não? Ou seja, então é muito parâmetro, é muita memória, necessito de memórias pesadíssimas. Pero o que temos que fazer é tentar encontrar maneiras de reduzir essas coisas, ok? Quando hablo de los chiquititos, eu tenho, por exemplo, muitos features não existem, como alocação de memória, etc. Tá certo? Então, para tudo isso, o que hacemos hoje é aplicar, quando tenho os dados vêm para dentro do modelo, tá certo? O que hacemos são principalmente 3 coisas: quantization, pruning e distillation. Ou seja, eu tomo o modelo neurônio acá e hago uma quantização. Por exemplo, entreno o modelo na nuvem, tomo todos os pesitos allá, os wave, não, os Wcitos, Bcitos ou As e Bs, sempre lhe abordar a equação de la reta. E se eles são floating points, que são, por exemplo, 32 bits, eu quantizo, eu pongo uma quantização, por exemplo, a números inteiros de 8 bits, por exemplo, inteiros, int, não? Faço pruning. O que é pruning? Eu hago o modelo e falo, o peso desse neurônio é muito pequeno, é muito pequeno, ele não faz nada. Eu lo saco. Esse também, saco esse acá. Saco. Pego todos que são muito chiquititos, saco as conexões acá, tá certo? Isso é achar pruning. E distillation é outra maneira interessante, teacher, student, que eu treino o modelo, treino um modelo grande, achico o modelo, entreno, pero como eu tenho a resposta de como funciona o modelo grande, eu pongo a resposta correta do modelo grande e retreino ele para, vamos dizer assim, para que ele aprenda com o modelo grande, sendo um modelo mais chiquitito. Está sendo muito utilizado hoje também com os ChatGPTs para poder reduzi-los e trazer para a borda. E com esse tipo de coisas, eu posso trabalhar com restrição de recursos, né? Principalmente a parte de potência, de energia, tá certo? Das baterias. E aqui estou falando, imagina que estou falando aqui de CPU e memória, tá certo? CPU e memória, tá certo? Então, o que vou fazer é isto. Então, em termos de hardware, eu vou pegar os modelos, quer dizer, em termos de software, perdão, eu posso tomar essas aplicações, reduzi-las para rodar em radios menores, ok? Então, se, por exemplo, nós vamos ver amanhã, vocês vão fazer treinamento
com TensorFlow, por exemplo, com Diego e também comigo um pouquinho atrás também, como ver treinar modelos usando TensorFlow. Mas vocês vão ver, por exemplo, em laboratório com Stalin, que ele vai tomar, na verdade nós vamos fazer direto usando o Edge Impulse, que ele vai fazer o quê? Ele vai tomar esse modelo treinado, vai treiná-lo, vai fazer uma conversão, vai converter o modelo e vai otimizá-lo usando pruning, quantization, etc., para que eu possa fazer um deploy desse modelo em Edge. Tá certo? O modelo com TensorFlow Lite, por exemplo, eu poderia barrá-lo e, por exemplo, pô-lo em um celular, é o que nós vamos fazer amanhã, ou usando o Linux, por exemplo, metendo numa Jetson ou numa Raspberry. Ou usar uma outra coisa, que é o TensorFlow Lite Micro, e trazer isto para um dispositivo chiquitito. Perceberam? São técnicas, então, que nós vamos fazer para poder reduzir. Quando hablo desses modelos, então, dependendo de quão mais poderoso é o modelo acá em termos de poder de processamento, memória, mais complexa é minha aplicação. Por exemplo, eu posso ter dispositivos muito chiquititos que podem, por exemplo, fazer detecção de anomalia. Eu necessito um pouco mais de memória para trabalhar com classificação de áudio, um pouco mais complexo para trabalhar com imagens, por exemplo. E essa linha, eu diria que esses dispositivos são dispositivos com baixa energia, então é o que chamamos de TinyML. Se eu não me preocupo com energia, não quero trabalhar com pequenas baterias, mas vou enchufar na rede, por exemplo, usando depois um celular, ou um Raspberry, ou um Jetson, coisa desse tipo, eu posso trabalhar com aí seria parte do EdgeML, que vou trabalhar, por exemplo, que vamos fazer amanhã usando smartphones para ser o quê? Para ser, por exemplo, amanhã vamos trabalhar acá com imagens, miércoles vamos trabalhar com sonido, e jueves vamos trabalhar com detecção de anomalias, certo? Usando smartphones, por exemplo. E um Jetson já são dispositivos pesados, certo? Que utilizam GPUs acá, aquelas GPUs que comentei lá atrás, mas são mais caros, pesados. Mas é interessante que começa a aparecer uma nova classe, que são os micros NPUs, que são as GPUs chiquititas. E com isto, eu já empeço, micro NPUs, já, por exemplo, acá estão isso que acabei de comentar com vocês, vibração, sensor, etc., usando, por exemplo, Cortex-M, por exemplo. Usando esse tipo de dispositivo, são pequenos GPUs, não? Né, unidades de processamento neuronal adentro, junto desse dispositivo, eu já começo a ser, então, coisas muito mais poderosas acá. Então, vocês vamos ver isso. Ok? Muito bem, eu estou indo rápido, porque isso tudo nós vamos ver mais em detalhe durante o curso. Quando hablo de aplicações, ok, de EdgeML, estou falando de Edge AI em geral, nós podemos, uma maneira de mirá-los é pelo tipo de modelo. Vou fazer modelos de machine learning supervisionados. Por exemplo, vou trabalhar com regressão, classificação, que vamos ver amanhã. Detecção de objetos, por exemplo, vamos ver miércoles. Time series forecasting, que vamos ver jueves, tá certo? Podemos pensar em detecção de anomalias, como são dados que são modelos não supervisionados, que vamos ver isto jueves. E assim por adelante. Okay? São reinforcement learning, que uso para navegação de drones. Então, eu posso ter aplicações diferentes dependendo do modelo de inteligência artificial que uso. Mira que estou falando, às vezes, hablo machine learning, de novo, porque deep learning é uma parte da machine learning, que é uma parte da inteligência artificial. Okay? Se eu só hablo no genérico, pode ser uma coisa na nuvem, se fala LED, é porque pode falar tem um celular na cabeça, ou se fala Tiny, é porque vou falar num dispositivo pequenito. Muito bem. Outra maneira de ver aplicações são aplicações que têm a ver com os sensores. Ok? Então, por exemplo, 3 exemplos que usamos muito, e vamos usar no curso, por quê? Porque são modelos complexos que se pode trabalhar bem, com sonido, vibração e visão. E isso em termos na parte física, da parte do sensor, obviamente, o sonido é um micrófono, vibração é um acelerômetro, visão é uma câmera. Perfeito. Rápido, alguns exemplos de sonido. Já hablamos, o personal assistant.
Aqui depois você dentro, não vou perder tempo. Aqui é um exemplo que eu desenvolvi um assistente personal, onde eu hablo yes e no, tá certo? E aqui eu prendo uma lâmpada, se é um LED, se é yes ou no, e vocês vão fazer isso no miércoles. E tomei uma salida desse dispositivo e acionei um Raspberry que havia programado que havia desenvolvido um programa para ser como um Google Assistant. Então, quando eu falava com o micrófono, eu identificava um TinyML que era só yes ou no. Se eu falava yes, ele me gatilhava um Raspberry que me conectava com a nuvem, ok? Então, a parte de TinyML estava cá dentro só para entender a palavra. Então, o que eu hablo acá é uma aplicação que chama Keyword Spotting, que vocês vão trabalhar, que é entender um sonido e trigar alguma coisa, ser uma chave. E com isso, eu trabalho no modelo mais grande acá. Então, se eu hablo yes, converto o sinal usando Time Series acá, eu pego esse sinal que está em Time Series, certo? Um micrófono, eu hago uma conversão acá para uma imagem, passo por um modelo acá, um modelo convolucional, no caso, e vou ver se dá yes ou no, ok? Nós vamos arrollar isso acá durante o curso, ok? Pero no, eu posso utilizar isto para outras coisas. Eu posso utilizar, por exemplo, o sonido. Esse é um trabalho que eu desenvolvi junto com a gente de ICTP em Itália, que eu classificava tipos diferentes de mosquitos, de mosquitos dependendo do sonido deles. Eu creio que incluso depois Stanley pode comentar com vocês, porque creio que o professor Stanley está desenvolvendo algo parecido, algo mais como isto na Católica de Equador, que na PUSE, que ele trabalha, eles estão com um projeto de mosquitos sem meu ouvido. Que interessante, ou seja, escuchar o mosquito e identificar o Aedes aegypti por seu sonido. Aqui, por exemplo, eu movimentos manos mecânicas, dependendo do sonido que eu hago. Aqui é um vídeo explicando. Esses são alunos de minha universidade que desenvolveram. Aqui também foram outros alunos de meu curso na Unifei, em Brasil, que são professores de uma universidade, outra universidade, do Instituto Federal de São Paulo, que usaram por sonido para identificar keystrokes. Ou seja, eu bato ou seja, em princípio, quando eu pego acá um keyboard, me parece que o 1, o 5, o 2 é o mesmo sonido. Só que eles fizeram um modelo que identificava totalmente diferente do sonido. Ou seja, ele consegue saber que era um trabalho para trabalhar com segurança. Ou seja, pelo sonido, tu pode saber qual é a clave que está sendo. Acá, todos esses exemplos têm o projeto completo está acá. Bueno. Vibração, algum exemplo de vibração. Esse é outro projeto de alunos que fizeram, por exemplo, aqui tomaram, por exemplo, dañaram acá uma das esferas, não, de esse rodamento. Então, aqui adentro, essas bolitas, as esferas, eles dañaram, e aí com isso, primeiro era um desenvolvimento de um modelo com o motor funcionando, todo com várias situações acá, tá todas perfeitas. Então, fizeram acá, e isso era todo o conjunto de situações perfeitas. E quando chegava uma anomalia, a anomalia estava num outro ponto fora, eu detectava. Então foi bem interessante o projeto que fizeram ali. Este é outro projeto de alunos da universidade também, isso agora foi interessante. Ou seja, desenvolvemos dentro de um dispositivo chiquitito, três exercícios distintos, treinamos o modelo para diferenciar quando estava sendo feito corretamente ou não. Qual exercício era? Não me acordo nem o nome dessas coisas. Não sou muito. Eu tomo muito café, Coca-Cola, vinho, cito, mas fazer exercício com peso não hago muito. Pero há nome disso, bispo, não sei o quê, outro lá. Então, essa cajita, a cajita colocada acá, mira. Depois de hecho o modelo treinado, ela conseguia saber que modelo estava sendo feito e se estava sendo feito corretamente. E a informação era passada a um celular que dizia: existe tantos exercícios, está correto ou não está correto. Então, o modelo funcionou. Ou seja, exemplos de visão. Tenho, por exemplo, mostrar. Quando hablo de visão, existem vários tipos de tarefas de reconhecimento. Os mais comuns são classificação de imagens, quando tenho apenas uma classe por imagen, tá certo? Ustedes vão fazer isto amanhã.
Puedo tener una detección de objetos, voy a comentar con ustedes miércoles de esto. Tengo varios objetos en la misma, varias clases en la misma imagen y puedo saber dónde está el objeto, ¿ok? Instant segmentation, cuando quiero, por ejemplo, no solamente saber qué objeto está en la imagen, pero todo, separar los píxeles de la imagen, dependiendo, esos son todos los píxeles todos los píxeles que están en esa imagen acá pertenecen al gato, por ejemplo, ¿no? Estimação de pose, por exemplo, é muito utilizado na parte médica, tá certo? E agrícola. Então, exemplos de classificação de imagens, por exemplo, tomando imagens de hojas para ver se tenho problemas, por exemplo, isso foi feito com hojas de soja, creio. Não, de frijoles. São projetos de Uganda com hojas de frijoles. Desenvolveram um projeto que passava celular para as pessoas poderem. Aí tem bastante informação acá. Por exemplo, detecção de imagens com drones, por exemplo. Isso está esta não é de aluno meu, está em Hackster, e isso foi de uma de minhas classes, de meus alunos que fizeram acá. Isso foi um aluno, isso é um paper que foi publicado hasta no livro, muito bueno, que ele hizo para detectar 6 tipos diferentes de problemas em hojas de café, usando redes neuronais convolucionais. O João Vitor, muito entretenido. Então, é uma aplicação de imagens por classificação de imagens solamente. Okay? Detecção de objetos, por exemplo. Isso são várias aplicações, contar coisas, diferenciar, etc. Isso foi um exemplo que meus alunos estão fazendo hoje na universidade. Amanhã, não, miércoles comenta um pouquinho mais. Meus alunos estão fazendo allá, fazendo conteio de abejas, na entrada de colmenas, contar abejas usando detecção de objetos, usando o que chamam um algoritmo que chama YOLO. Esse é outro exemplo de um aluno meu. Na verdade, eu orientei seu trabalho, sua tese de pós-grado em Uruguai, detecção de hormigas. Ele tem isso com Raspberry. Aqui está o hormigueiro, aqui eu tenho dano nas plantas e aqui eu tenho o caminho da hormiga. Então, ele hizo um modelo que primeiro ele capturou os dados, treinou, e aqui o trator ia caminhando acá, ele vai caminhando e vai mirando acá, e ele vai vendo onde há, então, hormigueiros, caminhos ou danos, e guarda a latitude e a longitude daquele ponto. E depois tem o trator, passa toda, e aí tem esse tipo de coisa. Okay? Esse é um exemplo de detecção, eu tenho acá os links, depois dentro com como, que é usando detecção de objetos dentro pero consigo fazer isso em esses dispositivos pequenininhos usando o FOMO. Ok? Mira, esses são sensores para outro projeto de alunos da universidade que fizeram para os mesmos alunos daquele de la mano, pero acá estão sacando o nível de los músculos elétrico, e com isso a ideia é que uma pessoa sem mano conseguiria passar a informação para uma mano mecânica. Okay? Aqui outros alunos quiseram, publicamos o paper todo, alunos quiseram usando um ESP32, fizemos uma classificação de atrial fibrillation, por exemplo. Acá são outra usando regressão, aqui classificação eu isso acá classificação de vinos, vários itens químicos para classificar se um vinho era bom ou mal, aqui para mantenimento de equipos médicos, que isso é um paper que publicamos junto com Itália e a Universidade da África. Aqui é LSTM, que um aluno também utilizou, um aluno da Universidade em Argentina, que ele isso para prever a umidade futura de uma plantação de lechuga hidropônica. Aqui, robôs para reinforcement learning, isso é de um professor que trabalha com nós outros, acá o VJ, professor de Harvard. Isso, aqui tem uma lista de coisas para vocês conhecerem mais, tá certo? Eu devo também acá para vocês, é interessante que vocês, só para terem na cabeça, todos os meses, hacemos o último mês, o TNML4D, que é onde esse grupo que trabalhamos, os projetos, os alunos, professores, mostram os projetos que as universidades estão fazendo. Invito a Universidade de vocês a participarem desse grupo com nós, e nós também estamos tentando, já para várias universidades, juntar
enviar material e conseguir kits, né, como esses kits pequenos para se poder desenvolver cursos e projetos em las universidades, ok?